Objetos que atraem maldições. Sabemos que no livro de Deuteronômio, no capítulo 27, dos versos 11 ao 26, e no capítulo 28, a partir do verso 15, declara algumas atitudes, que uma vez praticadas, trariam sobre a vida da pessoa, as maldições constantes naqueles capítulos ora descritos. No capítulo 27, conforme a ordem de Deus, Moisés dividiu o povo de Israel, em 2 guarnições, compostas por 7 tribos cada uma. A metade do povo permaneceria no monte Gerizim, e a outra metade ficaria disposta no monte Ebal, de onde cada metade do povo iriam proferir as bênçãos e as maldições que recairiam sobre as pessoas conforme o fruto das suas ações. Bem, sabemos que são, na maioria das vezes, as práticas contrárias à vontade de Deus, que conseguem atrair para o indivíduo as maldições. Porém, o texto descrito no livro de Deuteronômio, no capítulo 7, nos versos 25 e 26, a Bíblia declara assim: as imagens de escultura de seus deuses, queimarás a fogo, a prata e o ouro que estão sobre elas, não as cobiçará, nem os tomarás para ti, para que te não enlaces neles, pois abominação são ao Senhor, teu Deus. Não colocarás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas anátema, assim como ela. De todo a detestarás e de todo a abominarás, porque amaldiçoado é. Desta maneira, queremos aqui alertar sobre determinados objetos e símbolos, que por si só, atraem maldições para aqueles que os possuem. Iremos fazer uma pequena relação desses objetos, e trazer uma explicação dos motivos, pelos quais, tais objetos irão amaldiçoar os seus possuidores. Falaremos a partir de agora sobre os tais objetos. Primeiro objeto: correntes decorativas, de aplicação no pulso ou no pescoço, podendo ser de ouro ou de prata. Porém, as de prata são ainda piores. Vejamos os motivos. Inicialmente, por si só, nenhuma corrente traz uma simbologia saudável, por se tratar de um instrumento, que representa o aprisionamento de coisas ou pessoas, e no caso em questão, a prisão da própria alma do ser humano, conforme o Salmo 107, no verso 14, o qual declara assim, na linguagem Nova Versão Internacional: Ele os tirou da escuridão e das densas trevas, e veio a quebrar as correntes que os prendiam. E em relação à prata, esta tem por significado os valores morais e efêmeros, ou seja, de pouca duração, pertinentes ao ser humano, tais quais a indignação, a autojustificação e a falta do perdão, em contradição aos valores morais de Deus, os quais são eternos, conforme o texto descrito no Salmo 12, verso 6, e Provérbios 3, versos 13 e 14, como também tem por simbologia o valor da traição, ou seja, do preço aferido à pessoa do Senhor Jesus, perpetrado pelo Sinédrio Judaico, e pago à pessoa de Judas, o qual recebeu para tanto, o equivalente a 30 moedas de prata. Fato similar que aconteceu com a pessoa de José, filho de Jacó, o qual foi vendido pelos seus irmãos, aos midianitas, pelo equivalente a 20 moedas de prata. Segundo objeto ou material: qualquer figura, boneco, brinquedo, estampa ou desenho que representa ou faz lembrar as seguintes imagens: cobra, serpente, caveira, esqueleto com foice, ou um dragão. Isto pois, essas imagens possuem significado de caráter espiritual. As serpentes, cobras e víboras representam os espíritos malignos, ou seja, os demônios, os quais são os anjos caídos adeptos da rebelião de Satanás. O dragão representa o líder da rebelião contra Deus, ou seja, o próprio diabo, o inimigo de Deus e dos homens, denominado Satanás, o adversário. Conforme o texto de Apocalipse 12, enquanto as figuras de caveiras, ou de esqueletos com foices, têm por significado os espíritos de morte e de tragédias. Terceiro, objetos que atraem insetos. Cesto de frutas expostas, pneus e garrafas velhas, móveis velhos e quinquilharias, paredes sem rebocos. As frutas expostas irão atrair moscas, os pneus e garrafas irão atrair insetos e baratas, os móveis velhos e quinquilharias irão atrair cupins e brocas, e as paredes sem reboco irão atrair escorpiões.
As moscas representam as ações malignas, que destroem e inutilizam as coisas boas, e os bons acontecimentos na vida de alguém, conforme descrito no livro de Eclesiastes, capítulo 10, verso 1. Os insetos e baratas representam as sujeiras, os pecados da carne, as perversidades humanas, sobre as quais vem a ira de Deus. Os cupins e as brocas representam o consumo e os desgastes das coisas, a ação de espíritos devoradores e destruidores de bênçãos, seja materiais, ou seja espirituais. Conforme o texto do livro de Joel, capítulo 1, verso 4. Por fim, os escorpiões representam as potestades espirituais, as ações perseguidoras do inferno, que provocam nas pessoas os vícios, as lascívias e os maus costumes. Conforme descrito no texto do Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 19. Quarto, e por último, os seguintes objetos: estátuas de imagens orientais, de deidades, de rostos, ou de figuras de entidades, tidas como influenciadoras do equilíbrio mental e da espiritualidade, que denotam serem eficazes para a manutenção do bem-estar das pessoas, porém, na realidade, são o oposto disso, isto pois, são produtoras de uma determinada inteligência espiritual, proveniente de uma ação maligna, mas juntamente com esse estado de desenvoltura emocional, de maior percepção e intelectualidade, trazem também para a vida da pessoa um sentimento profundo de tristeza, aproximando muito a síndrome da depressão. Gostou do vídeo? Curta e compartilhe.